você do Sistema Norte, nossas boas-vindas hoje para a estreia do Resenha Campina. Eu sou Muribe Macedo, estarei com você semanalmente, batendo esse papo, resenhando sobre muitas coisas, inclusive sobre política, e é nessa estreia que nós vamos trazer o tema para muito além da política, com uma das vereadoras mais bem votadas das eleições de 2024 em Campina Grande, Ivonete Udigere, partindo já para o seu sexto mandato. Já são 5 mandatos na Câmara de Campinas. Seja muito bem-vinda. Que resenha é essa que a gente pode contar sobre as eleições de 2024, vereadora? Primeiro eu vou agradecer, né, o espaço da estreia do Resenha, que sou a convidada. Então eu tenho que agradecer o prestígio de estar aqui nesse momento e dizer que nós vamos resenhar à vontade. À medida que você for me questionando, me perguntando, eu estarei aqui pronta para resenhar. A propósito de resenhar, houve uma diferença muito grande da sua votação em relação ao que alguns podiam imaginar. Foi surpreendente também para quem estava aí nos bastidores. Revela agora para o seu eleitor, para a população de Campina, vereadora, se esse resultado já estava previsto, esse sucesso eleitoral nessa monta, ou se de fato foi tão surpreendente quanto pareceu para a crítica, para quem acompanha a política campinense. Não, para nós que fazemos o dia a dia do nosso mandato, foi a campanha mais tranquila que nós tivemos. Quem vê de fora não imagina o nosso trabalho de formiguinha no dia a dia, meu trabalho em relação aos distritos de Campina Grande, o meu trabalho na cidade de Campina Grande. Então, para nós, que eu digo, para quem trabalhava comigo, quem trabalha comigo no dia a dia, sabia que eu teria chances de ser reeleita com toda certeza. Não, o que houve, assim, que eu posso chamar, houve uma resenha em relação ao meu nome, porque assim eu tive uns embates muito fortes com a imprensa, com alguns colegas vereadores que quando eu fui presidente, eu fiz muitas mudanças na Câmara, e você sabe, quando existe mudança, existe pessoas satisfeitas e existe pessoas insatisfeitas. Mas, dentro do nosso grupo político pessoal, em casa e com quem trabalha comigo no dia a dia, nós tínhamos certeza que Deus iria nos abençoar com essa vitória. Um dos episódios mais marcantes nesse último mandato seu foi aquele instante que a senhora, numa sessão, chegou de modo online a justificar a sua ausência, iria se ausentar em função dos preparativos do casamento do seu filho. Polemizou bastante esse tema. Gostaria que a senhora contasse agora os bastidores dessa resenha toda, até que ponto os haters nas redes sociais têm razão ao criticar uma vereadora que está, digamos, se ausentando para cuidar de algo pessoal, algo da família. Olha, eu tenho, quem me conhece também de perto, quem me acompanha nesses 20 anos, né? Estou completando 20 anos como vereadora, e já acompanhava o meu marido nessa luta. Então a gente conta 30 anos. Manuel foi vereador 3 mandatos e eu sucedi o espaço dele na Câmara, vou completar 6. Então, juntando vão ser 9 mandatos. Então, as pessoas sabem da minha ligação e do meu cuidado familiar e do meu cuidado com meus amigos. Eu costumo dizer que eu não deixo amigo verdadeiro, que eu tenho muitos, graças a Deus, não solto a mão. E com a minha família é do mesmo jeito. Eu tenho 8 irmãos, né, 2 irmãs e 6 irmãos homens. Meu pai e minha mãe, meu pai falecido, mas morava comigo, minha mãe mora comigo. Eu tenho uma dedicação total à vida familiar dos meus pais, do meu sogro, da minha sogra, da família do meu marido e da minha família também. Então eu estava numa fase complicada, meu pai doente, né, com home care em casa, acamado, a minha mãe com início já de demência, e eu tinha organizado quase tudo do casamento, mas ainda faltavam alguns pequenos detalhes. Eu, naquela época, deveria ter falado como todos os outros colegas fazem. No dia a dia, a gente manda uma justificativa dizendo que tem uma consulta médica ou que tem uma agenda, né, já prevista dias anteriores, mas eu fui falar a verdade, dizer que ia me ausentar porque precisava me organizar para o casamento do meu filho, e essa verdade causou um verdadeiro reboliço na cidade. Porque aí questionaram nas redes sociais, porque eu ia passar um dia sem trabalhar, que eu deveria ter meu salário cortado desse dia. E algumas pessoas que me conhecem mais de perto me defendiam. Então, na verdade, causou uma resenha.
E essa resenha eu não posso criticar porque sempre tem o lado bom e o lado ruim das coisas e foi uma promoção pessoal negativa por um lado, mas positiva porque quem sabe e me conhece de perto sabe o amor que eu tenho à família e o casamento do meu filho era importante e é importante. A senhora se arrepende dessa fala naquela sessão remota? Não, eu nunca me arrependo de nada que faço na vida, Moriba. Isso eu sou muito parecida com meu pai. Eu tenho um temperamento forte e eu também nunca me arrependo das coisas que faço. Eu preferi falar a verdade, embora a verdade tenha causado toda aquela resenha. Mas eu não me arrependi. O casamento foi lindo, maravilhoso. Depois de tudo isso, eu voltei e fui participar da sessão, não teve problema. Acabei só adiando o que eu tinha que fazer e fiz tudo que tinha que fazer, mas não para dar justificativa a ninguém, apenas para que as pessoas entendessem o lado da mulher, porque a mulher realmente ela enfrenta muitos preconceitos, eu enfrentei muitos preconceitos, não só nessa situação, mas em todas as situações, e tem também aquela questão de que as pessoas não perdoam políticos. O político sempre está errado. E quem não me conhece de perto me julgou, mas como eu sou uma pessoa pública, esse julgamento não interferiu na minha vida pessoal. E eu quero que as pessoas continuem julgando para o bem ou para o mal o meu trabalho. Vereadora, um pouco antes na chamada pré-campanha, nós tivemos críticas técnicas, tanto quanto sutis, ao Grupo Cunha Lima, ao grupo do prefeito Bruno Cunha Lima, pelo deputado Tovar. O deputado Tovar Cunha Lima não poupou críticas digamos, ao modelo lento, segundo ele, do governo Bruno. Depois apareceu o seu esposo, o deputado Manuel Lugério, com críticas até mais ácidas ao Grupo Cunha Lima. O que é que fez mudar a cabeça do deputado Manuel Lugério, embora a senhora seja a liderança da casa, é a mulher quem manda, mas o que é que fez o experiente político Manuel Lugério e o seu grupo, como um todo, a família Lugério, mudarem de opinião em relação a Bruno Cunha Lima, inclusive a senhora indo para o partido do prefeito, União Brasil? Olha, na realidade, as críticas, tanto do deputado Tovar como de Manuel, não são críticas de acabar uma aliança que dura aí mais de 30 anos. Eu acho que se você está participando de um governo e ele merece ter alguma crítica, é construtivo e não destrutivo. E eu acho que foi o que aconteceu com o Manuel. Manuel já passou momentos muito difíceis, o último foi agora no ano de 2022, onde ele perdeu a eleição por 85 votos. Né? A gente, na época, se queixava que houve assim, terem dado preferência a outros candidatos e não a ele, pelo nosso grupo, mas é uma coisa que já foi superada. E eu tenho aquela participação na vida de Manuel de fazer aquela ponderação entre estar num lugar onde a gente conhece as pessoas, sabe a maneira como eles trabalham, sabe o tamanho da responsabilidade, sabe o tamanho da honestidade, é melhor do que você ir para um grupo que você não conhece as pessoas, e as pessoas também não lhe conhecem. Então, foi isso que ponderou. Fui para a União Brasil, porque era o único partido assim que me convidava para participar. Eu era do PL, mas naquela época eu tive uma orientação do próprio presidente do PL naquela época, que era o meu ex-genro, Bruno Roberto. Bruno disse: Ivonete, se você ficar no PL, ninguém vai querer se filiar, né? Porque vão achar que vão facilitar a sua vida como candidata. Então, eu não acho. Diga-se de passagem, o PL com essa resenha que teve, de vai e volta no palanque na 11ª hora da campanha, teria prejudicado o seu mandato. Justamente. Então, como eu sempre disputei eleições, dessas 6 eleições, eu sempre disputei naqueles, ou era nas coligações ou nos partidos mais fortes. E nunca temi essas disputas, então eu digo, eu vou para atender o convite do prefeito Bruno Cunha Lima, que sempre me ajudou, sempre foi parceiro na minha luta na zona rural e na zona urbana. Eu vou caminhar com ele e assim caminhei e deu certo, graças a Deus. Fui a segunda mais votada do União Brasil e assim eu considero uma eleição muito, muito, muito gratificante, porque foi aquela eleição que as pessoas se aproximaram de mim
as que não me conheciam passaram a conhecer o meu trabalho no dia a dia. E aí foram onde eu consegui 4.964 votos, que é uma boa votação para uma cidade como Campina Grande. Quando presidente, só para encerrar esse bloco, a senhora enfrentou até uma celeuma envolvendo aquela eleição com o atual presidente Marinaldo Cardoso, enfim, e agora volta com essa votação muito expressiva. Pensa em novamente ocupar a cadeira principal da mesa diretora da Câmara? Olha, eu tenho conversado com os colegas que foram reeleitos e alguns novatos do nosso grupo. Nós vamos fazer uma. Nós já estamos juntando, né? Temos 4 já vereadores que eu prefiro não dizer o nome, 4 comigo, né? Eu e mais 3 que estamos nos juntando em grupo para que a gente possa debater essa questão da presidência, porque é um cargo de muita responsabilidade, é um cargo que a gente não pode facilitar para ninguém, assim, a gente tem que colocar as pautas do debate dos dois biênios no papel e nós vamos fazer esse grupo na intenção de que desses participantes desse grupo, que deve aumentar nos próximos dias, possa ser o indicado para a presidência da Câmara. Eu não descarto de ser uma delas, mas também existe a possibilidade de apoiar um outro desse mesmo grupo. O que é que vai pesar mais? A decisão agora da majoritária em segundo turno, quem sai vencedor, Bruno ou doutor Johnny, vai ter algum peso nessa decisão do grupo? Eu espero em Deus que o candidato vencedor seja Bruno Cunha Lima, porque a gente já conhece Bruno, já sabe o trabalho de Bruno, já vê de perto. Eu não julgo o candidato adversário, porque não conheço. Para falar a verdade, pessoalmente, eu nunca encontrei com esse candidato, que é o Dr. Johnny. Só escuto falar, né? Sou como qualquer eleitor do dia a dia que escuta falar de bem, escuta falar de mal, mas pessoalmente eu não conheço. Então, essa questão vai pesar, é claro, porque o prefeito eleito tem um poder de direcionar, vamos dizer assim, a presidência da Câmara, mas a Câmara é independente e pode também fazer um presidente que seja independente e que tenha 2 papéis fundamentais. Primeiro, responsabilidade com o que é público, né? Depois, com clareza, mostrar à sociedade o trabalho que a Câmara faz, porque a gente é muito criticado justamente porque não é divulgado o nosso dia a dia. A Câmara tem hoje poucos espectadores, ninguém vai no YouTube para assistir uma sessão da Câmara, só quando tem uma polêmica que alguém coloca nas mídias. Casamento do filho, Quando tem um assim, casamento do filho, quando tem um interesse contrariado, que existe uma polêmica entre um colega e outro, ou de um colega só, aí é que isso vira notícia. Mas não sendo assim, nada é notícia. O trabalho da gente realmente não é bem divulgado e a gente tem que trabalhar e mostrar à sociedade que os vereadores têm responsabilidade. De quem é a culpa dessa cultura do povo de não procurar as notícias do Legislativo, não acompanhar presencialmente ou digitalmente as sessões? É a mídia que não divulga, não gera esse interesse, a própria classe política que não desperta esse interesse da população também? Enfim. Justamente, a classe política, infelizmente, tem sido desvalorizada por conta de algumas figuras que participam da vida pública sem ter aquela responsabilidade de mostrar o que realmente tem que ser feito. Nós somos fiscalizadores do dinheiro público, nós somos quem elabora as leis que regem um município, mas dificilmente isso é divulgado da forma que deveria ser. A imprensa não tem culpa, porque o que passa, né, para as pessoas é aquilo que acontece ali durante o período que você está na sessão. Mas o bastidor, o seu trabalho fora, que ninguém via o meu trabalho, né? Por isso muita gente duvidava da minha reeleição, mas eu tinha certeza absoluta, tanto é que fui para o partido que a concorrência era maior, porque eu sabia que o resultado seria o que foi. Então é preciso ter divulgação do que a gente faz, ter divulgação como é gasto o dinheiro da Câmara, ter divulgação também e ter uma divisão equalitária para os colegas vereadores, né? Não ter o vereador que tem mais, o vereador que tem menos. É claro que a antiguidade sempre é posto, né? Mas a gente tem que trabalhar de igual para igual
tanto em relação ao trabalho interno da Câmara como fora dessa casa. Vereadora, no próximo bloco da nossa resenha Campina, a resenha serão as eleições majoritárias nesse segundo turno em Campina Grande, que estão pegando fogo, um acirramento entre o oposicionista do PSB, o doutor Johnny, e o prefeito, seu aliado, o prefeito Bruno Cunha Lima, do União Brasil, o seu partido. Inclusive, convido você a acompanhar esse nosso segundo bloco, que está imperdível, com a vereadora Ivonete Lidiane. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Campina Grande completa 160 anos e o governo da Paraíba parabeniza com muito trabalho para tornar a cidade cada dia maior e melhor. Estamos construindo 2 grandes obras, o Hospital da Mulher e o Centro de Convenções. Campina também cresceu em infraestrutura, com obras do governo da Paraíba que aceleram o desenvolvimento da cidade, como o Eixo das Nações e o Arco Metropolitano. Foram construídas e reformadas 25 escolas e 17 novos ginásios. O estádio O Amigão e seu entorno também tiveram obras. Tem mais segurança nas ruas com as novas viaturas e o Centro Integrado de Comando e Controle. E mais bem-estar e dignidade para o povo com o Centro do Autista, o Restaurante Popular, ações sociais e milhares de cirurgias dos programas Opera Paraíba e Coração Paraibano. Campina Grande. 160 anos de um futuro ainda maior. Governo da Paraíba. Saiba como assistir a programação da rede O Norte de televisão. Em Cajazeiras e região, nos assista pelo canal 44 da Netline. Em Souza, Pombal e região, nos assista pelo canal 10 da WR Link. Em Guarabira e região, nos assista pelo canal 11 da LM Telecom. Em Catolé do Rocha, São Bento e região, nos assista pela operadora Ao Sol. Em João Pessoa, Campina Grande e demais cidades, nos assista via stream, pelo portal O Norte no link unorte.tv.br. Você também pode nos assistir pelo nosso canal no YouTube. E baixar o nosso aplicativo no seu celular, Android ou iPhone. É a rede O Norte de televisão, levando a melhor programação até você. De Cabedelo a Cajazeiras, você vê, você acredita. Somos a London Barbershop, uma barbearia personalizada que combina estilo, cuidado e qualidade. Aqui você vai encontrar corte, barboterapia, manicure, pedicure e colorimetria. Sempre com a máxima atenção aos detalhes e ao cuidado com os nossos clientes. Estamos localizados estrategicamente em frente ao Partage Shopping. Você deve estar se perguntando por que escolher a London. Somos referência em excelência na cidade com atendimento 5 estrelas que vai além do básico. Nosso espaço é aconchegante e repleto de personalidade. A London foi pensada para proporcionar um momento de relaxamento e uma experiência única em cada visita. E ainda dá para você jogar um game. Aceitamos todos os principais meios de pagamento, incluindo crédito, débito e pagamentos digitais. Estamos prontos para te atender de segunda a sexta das 10 às 8 da noite e aos sábados das 9 às 19. Tá esperando o quê? Agende seu horário. London Barbershop. Viva essa experiência. Tem emoção na terra, no ar
e no mar. Paraíba Beach Games, o maior evento esportivo de praia do Brasil, até 28 de novembro, em Tambaú e Cabo Branco. Etapas nacional e mundial de vôlei de praia, circuito brasileiro de handebol de praia, jogos da juventude, triatlon, beach tênis e muito mais. Paraíba Beach Games, o esporte é a nossa praia. Realização Governo da Paraíba. Eita, coisa boa, Nordeste, grandão de meu Deus, chegamos! Pois é, e agora vocês têm também todo o nosso conteúdo aqui do Felipe Campos, também aí na Rede O Norte de televisão, olha só, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, Piauí, Sistema O Norte de Comunicação, que a sede é em João Pessoa. Pessoal, sintam-se abraçados, porque todos os dias agora nós estaremos juntos aqui no O Norte, junto com vocês, trazendo todo o entretenimento gostoso e eu, Felipe Campos, junto com vocês também, tá bom? Então não percam, ficam de olho nos horários, porque aí vocês vão ficar sabendo de tudo o que acontece nesse mundinho arenoso, pantanoso e pra lá de movediço dos famosos, dos seres humanos também. E olha, aqui você já sabe, né? A verdade sempre será nua e crua. Um beijo pra vocês. Tchau, Nordeste. Um beijo. Tchau, pessoal. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Voltando com Resenha Campina, aqui pelo seu Sistema O Norte, para todo o Nordeste agora, nos streams, nas plataformas digitais, para você que nos acompanha. E sobre a política campinense, nós conversávamos já no primeiro bloco com a vereadora Ivonete Ugélio, reeleita. Ela vai para o seu 6º mandato na Câmara Municipal, na Casa de Félix Araújo. E nesse segundo bloco, claro, nosso último bloco do programa de hoje, do Resenha Campina, nós vamos saber um pouco mais de como é que foi essa resenha nos bastidores. Vereadora, ainda sobre a eleição proporcional, eu gostaria de saber sobre a liderança que a sua família tem, o seu esposo, Manuel Ugélio, e a senhora particularmente, no distrito de São José da Mata. Houve quem dissesse na região que vocês estariam perdendo, digamos, espaço, e não foi o que ocorreu. Para garantir esse espaço, essa liderança toda em São José da Mata, que é tipicamente um local que dá votações majoritárias a vocês, já historicamente, o que é que foi feito? Que trabalho foi esse? Que articulação foi essa para conseguir esse sucesso eleitoral a partir do distrito de São José da Mata? Nós temos 2 distritos, né, de São José da Catolé de Boa Vista, onde nós somos majoritários, tanto o Manuel como candidato a deputado, como vereadora, há muitos anos. Então, quem apostava que ia dar errado, apostou errado. Porque nós nunca deixamos o distrito. Nunca deixamos, porque isso é uma amizade. Nós não temos eleitores em São José da Mata, nós temos amigos, famílias que acompanham. Começaram com o Manel desde 92 e nós estamos agora em 2024 e eles continuam nos acompanhando nessa trajetória política. Então, não é questão só de trabalho. Nós trabalhamos. Nós temos lá em São José da Mata hoje uma creche que comporta 230 crianças pronta para ser usada agora, foi inaugurada agora nesse período,
eleitoral, mas ela vinha numa polêmica por conta, desde a época que o senador veneziano era o prefeito que começou a construção, o Romero tentou refazer, não conseguiu, e Bruno judicialmente conseguiu a autorização para terminar. Antes de judicializar, houve um empenho seu particular nesse sentido? Exatamente. Eu e Manuel, que nós trabalhamos conjuntamente nesses 2 distritos, nós trabalhamos para a abertura do mercado, que fazia um tempo que estava fechado. Nós apressamos aquelas pessoas que ganharam as licitações, fomos atrás onde era o problema, que é justamente quem coloca os preços abaixo do valor da obra e depois fica sem poder terminar. Então, nós fomos atrás e, judicialmente, o prefeito Bruno conseguiu que outras empresas terminassem as obras, né? Foi o que aconteceu. Nós calçamos 11 ruas, 20 ruas e asfaltamos 11 ruas no distrito de São José da Mata. Em Catolé de Boa Vista, nós demos um apoio muito forte em relação à saúde, como em São José da Mata também. Hoje, em São José da Mata, tem atendimento médico no centro de saúde até 9 horas da noite, com várias especialidades, com pequenas cirurgias que são feitas na segunda-feira pelo Dr. Tito, e tem várias especialidades, ginecologia, pediatria, que fazem quinzenalmente o atendimento, exames todos os dias, e nós temos a ideia, Bruno, do horário estendido para São José da Mata, e ele acabou encampando para Campina, que aumentou 2 horas nos postos de saúde, e o Francisco Pinto vai até 9 horas da noite, e também em Galante. Em Catolé de Boa Vista, que só funcionava de manhã, nós conseguimos colocar de manhã e à tarde esse atendimento médico diário. Então, nós fazemos esse trabalho e as pessoas que estão de fora não veem, mas quem está lá no distrito, quem nos acompanha no dia a dia, sabem que nós estamos trabalhando. Nesse momento que tivemos um inverno rigoroso e destruiu todas as estradas desses 2 distritos, nós fomos atrás do maquinário, fomos atrás da Secretaria de Agricultura para que a gente pudesse melhorar as estradas. Foi um trabalho árduo, porque quando fazia a melhoria numa estrada, chovia novamente, destruía e tinha que voltar para aquele mesmo lugar. Mas finalmente estamos colocando todas essas estradas em dia, porque quem mora na zona rural é diferente de quem mora na zona urbana. Tem dificuldade com água, tem dificuldade com energia, tem dificuldade com estrada, tem dificuldade com transporte. Então, é esse apoio que nós damos que nos faz manter aquelas famílias, aqueles amigos, aqueles eleitores junto a nós durante todo o tempo, e não poderia ser diferente agora. Eu tive 1.436 votos, o segundo colocado lá teve 300 e pouco. Em Catolé de Boa Vista, eu tive mais de 700 votos, eu não lembro bem o número, o segundo colocado teve menos de 200. Então, é uma questão de trabalho, de dedicação, de amizade, de colocar as pessoas que nos ajudam na hora de votar, colocar elas como prioridade também durante os 4 anos que nós temos o mandato. Vereadora, vamos falar de majoritária agora. No primeiro turno das eleições, havia, obviamente, uma expectativa do seu grupo político, do prefeito Bruno, de vencer logo o processo já numa primeira etapa. E se a gente for falar numericamente, Bruno teve em torno de 55% dos votos quando foi eleito, numa primeira oportunidade em 2020, fruto também de um prestígio de uma gestão aprovadíssima como a do ex-prefeito Romero, mais de 65% de aprovação, em média, e ele teve esses 55 pontos. O que é que fez na sua leitura, do alto da sua experiência, Bruno não alcançar pelo menos mais de 50%, que seria o suficiente para decidir o pleito já no primeiro turno, ficando aí na casa dos 48,22 pontos percentuais? O que é que fez, digamos, acontecer essa queda? É muito mais um demérito de alguma área da gestão, de algum desgaste, ou um mérito da oposição que conseguiu mais que 50% da soma de todos os votos, evidentemente contando no primeiro turno ainda com os votos de bolinha do Novo na aliança Novo e PL. Claro que é preciso colocar essa observação também nessa conta, mas inegavelmente a oposição teve mais votos que a situação no primeiro turno das eleições. Qual a sua leitura desses números nesse ano? Houve um investimento muito forte da oposição, e aí a gente sabe as formas que foram feitas, que foi investido nos candidatos a vereadores para que eles trabalhassem conjuntamente para dar votos aos seus candidatos a
A prefeita, a gente sabe que o governo do estado tem uma força muito forte, tanto é que tem todos os candidatos trabalhavam contra o atual prefeito Bruno. Então, se juntou todos eles para tentar levar essa eleição para o segundo turno, e o intento foi conseguido. As armas eu prefiro não julgar, porque a gente escuta falar, a gente vê algumas imagens, algumas histórias contadas, mas eu prefiro não fazer julgamento precipitado, porque eu sou devota de São Tomé, eu só acredito vendo. Mas se fala aí em derrame de dinheiro, de feira, lá em São José da Mata mesmo a gente tem como comprovar, mas o que é que eu não faço? Se o governo ou qualquer político vai doar feiras com dinheiro e material de campanha, como foi preso aqui pela Polícia Federal, um carro cheio de feira, com dinheiro e adesivo do candidato, eu vou dizer às pessoas que não recebam? Não. Eu digo recebam e faça a análise se aquela feira, aqueles R$60 ou R$100, quanto tempo vai durar. Então, é isso que eu estou fazendo nos distritos onde eu tenho um grupo de amigos que está fazendo esse trabalho. Não deixem de receber, porque vocês necessitam. E esse dinheiro é dinheiro nosso. Agora, na hora de votar, vocês escolhem aquele que vai ficar em Campina, que é de Campina, que conhece Campina. Eu tenho dito sempre que a eleição é uma grande guerra a cada 4 anos, mas feita de batalhas a serem conquistadas. E a gente tem visto nessa eleição, quase que de forma incomum, muitas batalhas midiáticas nas redes sociais, com personagens de humor, inclusive, peças de um lado e de outro, para satirizar os adversários ou o adversário, e também batalhas judiciais que levam à não divulgação de pesquisas. Qual é o seu sentimento com relação a essa não divulgação das pesquisas? As pesquisas, de fato, tendenciam muito o eleitorado, acabam influenciando negativamente. Como é que a senhora vê, por exemplo, sistemas de televisão que, tradicionais, a Rede Globo de televisão faz pesquisas historicamente em todo o Brasil, e aqui no estado, uma pesquisa em João Pessoa no primeiro turno, não divulgada em Campina, não realizada em Campina. No segundo turno, me parece que ocorre a mesma coisa. João Pessoa divulgou ontem números pela afiliada Globo e Campina não tem pesquisa por aqui. A ausência de pesquisas, inclusive de institutos de credibilidade, como o de uma grande rede de televisão, é preocupante, ou a senhora entende que o melhor é que deixa o povo decidir sem ter nenhum parâmetro? Eu prefiro, porque pesquisa é momento, né? Eu acompanhava as pesquisas internas para o cargo de vereadora, né? E assim, eu acredito que a pesquisa ela não direciona só para o eleitor, ela direciona também para o adversário. Se o cara está perdendo, ele vai investir, né, para ganhar. E pesquisa como é momento, a gente se baliza mais por aquele instante. Pesquisa serve para isso, não para induzir o eleitor, mas acaba induzindo, né, fazendo aquela, como foi feita uma mídia de que ia ter segundo turno, e as pessoas foram na onda de que ia ter segundo turno. Inclusive, essa pesquisa é questionada judicialmente, porque ninguém sabe se ela é verdadeira ou não, mas, de qualquer maneira, ela tendencia. Então, eu prefiro acreditar no trabalho, eu prefiro acreditar no conhecimento da cidade, eu prefiro acreditar que a pesquisa é o povo que faz na sua consciência. E eu acredito que essa questão de uma grande mídia colocar um número influencia o eleitor, certo? Porque tem muita gente que diz assim, eu não vou votar em quem vai perder, certo? Então, de qualquer maneira, eu prefiro que haja silêncio nesse segundo turno em relação às pesquisas, porque tendencia. Vamos deixar o povo escolher? Vamos deixar o povo decidir? Sobre escolha e decisão, muitos vereadores, muitos secretários, inclusive, vereadores do seu grupo político, secretários, coordenadores de setor, escolheram e decidiram divulgar que não conseguiam uma comunicação com o prefeito Bruno. Ele era um líder diferente do ex-prefeito Romero. Não tinha esse diálogo com a Câmara, não tinha o diálogo nem com o Executivo, enfim. Até que ponto isso pesou para que
não houvesse um engajamento maior, digamos, dos aliados no primeiro turno das eleições e assim fosse decidido, e até em que medida isso está acontecendo diferente agora no segundo turno das eleições. Bruno tem se comunicado com vocês, aliados? Olha, eu tenho um contato muito bom com o Bruno, com os assessores de Bruno, com os secretários de Bruno. E para mim, não é interessante o prefeito, toda hora que eu tiver um problema, ter que ligar para ele e pedir para ele resolver. Se existe um corpo de secretários, aí eu culpo alguns secretários que realmente deixaram a desejar nesse período. Não todos, tem uns bons secretários, a gente tem uns exemplos aí como o doutor Renato, que é o secretário de Agricultura, que aqui eu deixo o meu abraço, o secretário de Saúde, Dunga Júnior, que nunca se viu a Secretaria de Saúde ter uma evolução tão grande como o Júnior, secretário, me perdoando os colegas que antecederam ele, mas realmente é um cara resolutivo e tem uma equipe muito boa. Mas alguns secretários assim trabalham numa morosidade que acabou prejudicando, né? De qualquer forma, em 4 anos, a gente tem que dar uma acelerada para nos próximos 4 anos a gente poder trabalhar com mais tranquilidade. Mas eu não tenho problema de relacionamento com o prefeito Bruno. Eu acho que essa questão de você atender ou não atender, o importante é na hora que você diz assim, eu preciso que haja um transporte para transporte para o paciente da zona rural, que não existia. E eu consegui ir com o Bruno e com Dunga Júnior. Na zona rural de São José da Mata hoje tem um carro que funciona 24 horas, transportando aquelas pessoas que já não têm como ser tratados nos postos de saúde ou no centro de saúde para trazer para Campina, ou vice-versa. Transporte para levar pessoas que precisam fazer hemodiálise, precisam fazer quimioterapia, que tem que ter diariamente nessa zona rural. Eu consigo. Então, para mim, o importante é eu pedir: prefeito Bruno, eu estou precisando que você olhe para essa situação. E ele resolver. Eu não preciso estar todo dia olhando para Bruno. Todo dia eu olho meu neto José, todo dia eu olho para o meu marido, todo dia eu falo com meus filhos, já que eles trabalham muito. Uma filha minha filha caçula, mora hoje na França. E, assim, mas eu não necessariamente não preciso estar todos os dias falando com o Bruno, com o prefeito, que eu também não falava todo dia com o Romero. E assim, a gente passou 8 anos trabalhando e trabalhando muito, e fui reeleita por conta desse trabalho conjunto. A gente mora numa cidade ainda que tem uns hábitos de interior e as pessoas gostam, né, de ligar e ter uma resposta, de ligar e ter um retorno. Eu já não me preocupo com isso, eu me preocupo com o retorno das obras. Vereadora, para finalizar o nosso Resenha Campina, estreando hoje com a sua presença, eu gostaria de me reportar a maior resenha da campanha das eleições majoritárias em Campina Grande desse ano 2024. A naturalidade dos políticos. O termo forasteiro, que está inclusive no hino de Campina, foi adotado pela campanha do seu líder Bruno Cunha Lima, do prefeito, como um termo pejorativo para diagnosticar, digamos, o cearense e campinenses por título, concedido pela Câmara, Johnny Bezerra. Como é que a senhora vê essa grande resenha da natureza e, sobretudo, da naturalidade dos políticos? Olha, para mim, o forasteiro não significa muita coisa para mim. Mas a cidade de Campina Grande, você pode prestar atenção. Desde Anivaldo Ribeiro, que é o tempo que eu estou atenta pela idade à política, todos os prefeitos de Campinas são de Campina. Têm origem em Campina ou criaram esses vínculos com Campina, né? Nós tivemos aquele embate entre Romo Gouveia e Veneziano, 2 campinenses. Quem ganhou foi um campinense, mas se tivesse ganho o outro lado também era campinense. Então as pessoas têm esse apego à cidade de Campina, como eu tenho. Eu amo essa cidade, que eu nasci, estudei, casei, e até o túmulo no Campo Santo eu já tenho. Então, assim... Você nasceu em Campina? Nasci na maternidade do Izéia. As minhas origens que são no antigo Cabaceiras, Buqueirão, Barra de Santana hoje. Mas a origem paterna e materna. Mas eu nasci no Izéia. No ano de 1966, está lá registrado, e eu ainda tenho cópia desse registro de nascimento. Nasci em Campina, estudei em Campina, casei em Campina,
me formei em Campina, meus filhos nasceram todos três aqui em Campina e eu vivo a cidade de Campina Grande. Então, eu gosto de saber que eu conheço as pessoas que administram esse município. Então, é isso que está pesando para o Dr. Johnny. A questão de ele não ser daqui e estar aqui há pouco tempo, né, de estudante de medicina, de professor, de um trabalho na Secretaria de Saúde do Estado, mas as pessoas analisam muito por essa questão. Aí não tem como a gente fazer a diferença. Agora, eu só acho que Campina vai decidir o melhor para Campina. Então, dia 27, a gente sabe que o resultado é que a maioria vai decidir o melhor para Campina. E eu creio que esse melhor para Campina é o prefeito Bruno Cunha Lima, mais 4 anos. Por quê? Porque ele iniciou obras, uma parte concluída, outras por concluir, e geralmente quando vem um prefeito adversário, ele dá uma esquecida no que está em obras e vai fazer novas obras. Campina Grande está precisando terminar as que começou e fazer novas obras. E aí é onde eu vou pedir muito, muito, muito para que a gente tenha uma melhoria na pressa de colocar essas obras, porque teremos só 4 anos. Muito bem, conversamos com a vereadora Ivonete Guggério, que é uma das 8 mulheres que irão compor a Câmara Bancada Feminina na próxima legislatura, a partir de 2025, indo para o seu 6º mandato. Muito obrigado pela presença aqui no Resenha Campina, e você vai acompanhando, curtindo, compartilhando o nosso conteúdo aí nas redes sociais também. Até a próxima semana.